Você não está aqui por acaso. Se existe um pecado que te prende, te envergonha e te faz sentir distante de Deus, este vídeo pode marcar um divisor de águas na sua vida espiritual. Hoje você vai descobrir, à luz da Bíblia, como quebrar esse ciclo de queda, culpa e arrependimento vazio, e experimentar uma transformação real, profunda e possível. Talvez você já tenha orado, prometido mudar, chorado na presença de Deus, e mesmo assim caiu de novo. Isso não significa que você é fraco ou que Deus desistiu de você. Significa que existe um caminho bíblico que ainda não te explicaram, e é exatamente isso que vamos revelar aqui. Seja muito bem-vindo ao Teologia Descomplicada, o canal onde a palavra de Deus é explicada de forma clara, profunda e aplicável à vida real, sem religiosidade vazia e sem complicação desnecessária. Já se inscreve no canal e deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. E fica comigo até o final, porque o último princípio bíblico que eu vou compartilhar pode ser exatamente o que falta para você vencer o pecado de uma vez por todas. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você quer entender a Bíblia de verdade, crescer espiritualmente e alcançar um nível de conhecimento que transforma vidas, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é o caminho certo. Ele vai te dar clareza, aprofundamento e direção, algo que poucas pessoas têm acesso. Não perde essa oportunidade. Existe uma guerra acontecendo dentro de você. Não é apenas uma luta contra hábitos ruins, nem só contra tentações externas. É um conflito silencioso entre aquilo que você deseja fazer e aquilo que você acaba fazendo. Você sabe o que é certo, mas, em certos momentos, parece que algo mais forte assume o controle. Muita gente acredita que vencer o pecado é apenas uma questão de força de vontade, disciplina ou esforço pessoal. Mas se fosse assim, você já teria vencido. O problema é que o pecado não se resolve apenas com decisão humana, ele está enraizado no coração e na mente. A Bíblia descreve exatamente essa luta quando diz que fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que desejamos. Isso mostra que até pessoas sinceras, que amam a Deus, enfrentam batalhas internas profundas. E aqui está a boa notícia: se a Bíblia identifica esse conflito com tanta clareza, ela também revela o caminho para vencê-lo. A questão não é se é possível vencer o pecado, mas como fazer isso do jeito certo. E é isso que vamos começar a entender agora. Antes de falar sobre vencer o pecado, precisamos entender o que ele realmente é biblicamente. Pecado não é apenas cometer algo errado aos olhos das pessoas. Pecado é viver fora do propósito de Deus, é errar o alvo para o qual fomos criados. A própria Bíblia afirma que todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Isso significa que o pecado não é um problema de poucos, mas uma condição humana. Ele afeta pensamentos, desejos, atitudes e até intenções que ninguém vê. O pecado gera separação, não porque Deus deixa de amar, mas porque ele nos afasta da fonte da vida. Ainda assim, é importante entender, Deus não se afasta do pecador, ele se aproxima para restaurar. E se o pecado é algo tão profundo, tão ligado à nossa natureza, então a solução também precisa ser profunda. Não basta tentar mudar comportamentos externos. A verdadeira vitória começa em outro lugar, e é sobre isso que vamos falar agora. O primeiro passo para vencer o pecado é parar de fingir que ele não existe. Enquanto tentamos justificar, minimizar ou esconder aquilo que nos prende, continuamos presos. Deus não transforma o que nós escondemos, ele transforma o que nós colocamos diante dele. A Bíblia diz que, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas quando confessamos, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Confissão não é humilhação, é libertação. Existe uma diferença entre a culpa que paralisa e a convicção que cura. A culpa te afasta de Deus, a convicção do Espírito Santo te chama de volta. Um te acusa, o outro te restaura. Reconhecer o pecado é assumir responsabilidade sem se esconder atrás de desculpas. É dizer, Deus, isso aqui precisa mudar. E quando esse reconhecimento é sincero, algo poderoso começa a acontecer, porque agora o Espírito Santo pode agir. Depois de reconhecer o pecado, muita gente ainda comete o mesmo erro, tentar vencê-lo sozinho. A verdade é simples e confrontadora: ninguém vence o pecado apenas com força de vontade. O pecado é mais forte do que a nossa disciplina, mas não é mais forte do que o Espírito Santo. A Bíblia ensina que, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Isso não fala de um evento isolado, mas de uma caminhada diária, constante e intencional com o Espírito de Deus. Depender do Espírito Santo não é esperar um sentimento sobrenatural, é decidir ouvi-lo todos os dias. É orar antes de reagir, buscar direção antes de agir e pedir ajuda antes de cair.
Quem tenta vencer o pecado sem o Espírito já começou derrotado. Mas quando você aprende a depender dele, a luta continua, só que agora você não está mais lutando sozinho. E isso nos leva ao próximo princípio. Muitos pecados não começam em atitudes, mas em pensamentos. Antes de se tornar uma queda visível, o pecado nasce silenciosamente na mente. É por isso que tentar mudar apenas o comportamento, sem mudar a forma de pensar, quase sempre leva à recaída. A Bíblia nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora, quando nossos pensamentos começam a ser alinhados com a verdade de Deus. Aquilo que você consome molda aquilo que você deseja. Palavras, imagens, músicas e conteúdos alimentam a mente, e a mente alimenta o coração. Se a mente não é renovada, o coração continua desejando as mesmas coisas. Renovar a mente é substituir mentiras pela verdade da palavra, diariamente. Não é algo automático, é uma decisão espiritual. E quando a mente começa a mudar, os desejos começam a perder força. Isso nos leva ao próximo princípio, que é extremamente prático. A Bíblia nunca nos chama para negociar com o pecado, mas para fugir dele. Muitas derrotas espirituais não acontecem por falta de fé, mas por excesso de exposição. Ninguém cai de repente. A queda começa quando permanecemos onde não deveríamos estar. Deus sempre prepara uma saída diante da tentação. O problema é que, muitas vezes, nós ignoramos essa saída porque ela exige uma decisão difícil. Fugir não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria espiritual. José venceu não porque era mais forte que a tentação, mas porque correu quando ela apareceu. Ele entendeu algo fundamental: algumas batalhas não se vencem enfrentando, mas se afastando. Espiritualidade sem disciplina gera derrota espiritual. Fugir do pecado é uma decisão prática, diária e intencional. E agora que falamos de decisões, precisamos entender que ninguém vence essa caminhada sozinho. Um dos maiores aliados do pecado é o isolamento. Quando nos afastamos das pessoas certas, ficamos mais vulneráveis. O pecado cresce no silêncio, na solidão e na falta de prestação de contas. A Bíblia nos ensina que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Deus nunca planejou que a vida cristã fosse vivida sozinho. Fomos criados para caminhar em corpo, em família, em comunhão. Caminhar em comunhão é ter alguém com quem você pode ser verdadeiro. Alguém que ora com você, que te confronta em amor e que te lembra da verdade quando você está fraco. Isso não é fraqueza espiritual, é maturidade. Quem caminha sozinho até pode resistir por um tempo, mas quem caminha acompanhado permanece de pé. E mesmo assim, a pergunta que muitos fazem é: e se eu cair de novo? É exatamente isso que vamos responder agora. Talvez essa seja a pergunta que mais dói: e se eu cair de novo? Porque a queda não traz apenas o erro, ela traz vergonha, frustração e a sensação de que Deus está cansado de você. A Bíblia diz que o justo pode cair várias vezes, mas sempre se levanta. Isso significa que cair não define quem você é. O que define é a sua disposição de se levantar e voltar para Deus. Deus não se surpreende com suas lutas. Ele conhece o processo, vê o coração e honra o arrependimento sincero. A condenação te afasta, a graça te chama de volta. A queda não é o fim da sua história, desistir é. Enquanto houver arrependimento, há restauração. E agora, depois de entender esses princípios, é hora de fechar tudo com uma verdade que você precisa levar para a vida inteira. Hoje você aprendeu que vencer o pecado não é viver sem luta, mas aprender a lutar do jeito certo. A Bíblia nos mostra um caminho claro: reconhecer o pecado, depender do Espírito Santo, renovar a mente, fugir das ocasiões de queda e caminhar em comunhão. A verdadeira vitória não acontece quando a tentação desaparece, mas quando a graça de Deus se torna maior do que o desejo de pecar. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele procura corações rendidos. Vencer o pecado não é sobre força humana, é sobre permanecer diariamente conectado à fonte da vida. A luta continua, mas agora você sabe, você não está sozinho. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários qual desses princípios você mais precisa aplicar hoje. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no Teologia Descomplicada e ativar o sino para não perder os próximos estudos bíblicos que vão fortalecer a sua fé e a sua caminhada com Deus. E antes de você sair, presta atenção. Se você realmente quer crescer no conhecimento da palavra e viver uma fé mais profunda e consciente, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é a sua oportunidade. Com ele você avança de verdade,
sem superficialidade. Acesse agora e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual. Que Deus te fortaleça, te levante quando for preciso e te conduza em vitória. Lembre-se, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Até o próximo vídeo.